Bem-vindos a este Presença, onde vamos conhecer um pouco do Museu do Judiciário Catarinense. É essa a denominação, Adelson? É essa. Conosco, o responsável há 3 anos apenas pelo Museu do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, o Adelson Brigman. E quer dizer que o museu é o responsável por fazer a ponte entre o Tribunal de Justiça e a sociedade? Sim. Essa é a principal função, vamos dizer? Principal função do museu, com certeza absoluta, Silvio. E além da função específica do Poder Judiciário, que é de resolver os conflitos da sociedade catarinense, nós temos um atrativo que é o de daquelas pessoas que não estão resolvendo conflitos no judiciário, que não buscam um fórum ou tribunal de justiça para resolverem problemas familiares, de negócios, de consumidor, exatamente, e que buscam conhecer a sua história, porque a documentação, né, todo o material resguardado pelo Poder Judiciário de Santa Catarina é um gigantesco manancial de história da sociedade catarinense e brasileira. Não só no quesito jurídico, mas de costumes, de manutenção de papéis, higiene, tudo. Identidade, de costumes desde o século XVIII até os dias de hoje, de formação de famílias, de estruturas políticas, de lideranças políticas também em todo o território, a conformação do próprio território de Santa Catarina. Passa por ali. Tá? Exatamente, conflitos entre municípios, né? Hoje nós temos ainda muitos processos ainda são julgados, decisões que são tomadas nas câmaras de vereadores dos municípios são julgadas, a constitucionalidade delas são julgadas aqui no Tribunal de Justiça. Uau, é coisa, né? E você está há 3 anos à frente do Museu do Judiciário Catarinense, mas há 16 anos você cuida do arquivamento, da documentação. Tem muitos documentos ali arquivados? Sim. Hoje para tu teres uma ideia, Silvio, nós temos de guarda permanente, o que é um acervo de guarda permanente, o que é um documento, né, de guarda permanente. Não pode jogar fora nunca, nem depois de 5 anos, nem depois de 50. Nenhum, exatamente. Nem de 100, nem de 500. Tanto que eles não podem ser digitalizados e jogados fora. Não, a digitalização não substitui o arquivamento permanente. Quem que entra nessa categoria? Nessa categoria entram documentos que são analisados por uma equipe multidisciplinar, que também sou responsável por essa equipe, pessoas formadas em Direito, Administração, História, Geografia, Sociologia, e que analisam a importância da documentação produzida, principalmente desde 88 para cá. 1988? 1988, Constituição de 1988, 5 de outubro de 88, processos autuados a partir de então, e que importam para contar a história do nosso tempo. Ou seja, hoje, porque uma grande parcela da documentação produzida, ela deve ser descartada. Isso guarda por um tempo e depois exatamente. Não tem espaço para tudo. Né? Não, e mesmo que se houvesse espaço para tudo, inviabilizaria a pesquisa dos historiadores, dos sociólogos e antropólogos, porque exatamente, eles não podem pesquisar num acervo tão grande assim. Então esse acervo precisa ser selecionado. E a seleção deve ser criteriosa. Então hoje nós fazemos isso. É uma seleção absolutamente criteriosa para resguardar passagens importantes para que, quando eu me deparo com essa documentação, Silvio, eu tenho que ter a clareza de que isso aqui é suficiente para contar a história do nosso tempo. Se a resposta for sim, ele faz parte do acervo de guarda permanente. Se não, por exemplo... Tem uma informação repetida. Eu tenho processos que são contra a mesma empresa e aos milhões em Santa Catarina, e que só mudam o nome das partes. Então eu resguardo uma parcela desses documentos, uma pequena parcela, e a outra é descartada de forma ambientalmente correta. Porque senão ia faltar espaço realmente. Você falou uma coisa bem interessante, a Constituinte Cidadã de 1988, foi a partir de 88 que o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina resolveu sair daquela casta, vamos dizer assim, né, em que se enclausurou, não só o judiciário daqui, mas a corte toda fez isso, né, Adelson? E a partir de 88 o tribunal resolveu se aproximar mais da sociedade? Cada vez mais. E em 1991, ou seja, 3 anos depois da Constituição, cria o Museu do Judiciário Catarinense, nessa tentativa
de se aproximar do cidadão, não só pela via judicial, ou seja, da resolução de conflitos, e sim de oferecer algo, né, informações sobre a história, sobre a identidade dos catarinenses. E hoje nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Cada vez mais trazendo alunos do ensino fundamental, médio e universitário para dentro do judiciário, tanto que nessas visitações, para teres uma ideia, muitos desembargadores convidam os alunos que estão participando de uma visitação guiada ao Museu do Judiciário Catarinense para participarem de uma audiência. E é um aprendizado inesquecível, ele é de forma assim, uma experiência incrível. A gente tem a ideia de justiça como uma caixa preta, isolada, intransponível, né? Isso. E não é isso. Não é. Realmente não é. Tanto que é a partir de 88 também que a gente precisa fazer uma análise da documentação produzida pelo Poder Judiciário, porque é a partir da Constituição de 88 que cada vez mais as pessoas recorrem ao Judiciário. Então, hoje, eu penso, né, com o trabalho que nós estamos fazendo, por exemplo, no museu, e os magistrados fazendo junto, aliados ao trabalho realizado no museu, que é de receberem crianças, adolescentes e adultos nas sessões de julgamento, isso faz com que essa barreira que antes parecia intransponível, que muitas vezes eu já recebi vários relatos de pessoas que foram ao museu e pensavam que jamais poderiam entrar no judiciário, no prédio do Tribunal de Justiça, que passavam à frente dele e jamais poderiam entrar e estavam ali dentro e sendo muito bem recebidas. Então isso faz com que essas barreiras caiam e cada vez mais as pessoas se sentem pertencentes e livres para exigirem, lutarem pelos seus direitos. Pelos seus direitos, que aconteceu bastante depois de 88, né, como você citou. Você falou em visitação ao Museu do Judiciário. Eu vou pedir ao Fernando colocar as fotos 5 e 6, que são atividades de estudantes ali, não são restauradores, são oficinas. São oficinas. Isso acontece regularmente? É só lá pedir? Acontece. A gente oferece de tempos em tempos essas oficinas a graduandos na área de arquivologia, museologia e história. Não que esteja que essas oficinas estejam, não, de jeito nenhum, mas é o nosso público-alvo nessas oficinas. Por exemplo, nós oferecemos oficinas de conservação de documentos e objetos museais. Também oferecemos oficinas a respeito para análise de documentos históricos, desde o século XVIII até os dias de hoje, onde oferecemos, além da prática do exercício de analisar um documento que muitas vezes nós não compreendemos bem a letra, e isso é necessário se acostumar, e para o historiador, né, principalmente, que é a paleografia, e interpretar essa documentação e fazer a conexão com outras informações, sejam elas bibliográficas ou de outras fontes orais, exatamente para colocarem esse documento inserido num contexto e contarem a história daquele momento. Fazer a leitura daquela época. Exatamente. Já que estamos nas fotos, Fernando, por favor, as fotos 2 e 3. Esse é o espaço, vamos dizer, de visitação pública do museu. São esses estantes que muda também o conteúdo aí que está sendo exposto, né? Essa escrivaninha na foto 4, isso aí é permanente? Isso é um espaço interativo que a gente oferece para os alunos, para eles terem a experiência de escreverem com nanquim com a máquina de escrever aqui. Sim, a gente oferece a caneta bico de pena para que eles escrevam, porque eles têm contato com documentação escrita exatamente. Letra bonita. Exatamente. De pena. E a máquina nem todas são bonitas, Silvio. Nem todas? Nem todas, não. Seria um sonho se todas fossem bonitas. Algumas são difíceis, realmente difíceis de compreender. E ninguém se impressionou com a máquina de escrever que imprime direto? As crianças. Quanto mais jovens, mais impressionadas ficam com a máquina de escrever. Olha, na relação entre teclado e máquina de escrever. A impressão direta. Isso Tudo era equipamento do TJ. Era, todo ele. Todo ele era equipamento. E agora, por favor, a primeira foto, a foto número 1, que eu achei muito curioso, e ela tem até ela impressiona quando a gente vê de perto, né? Que é essa parede repleta de molduras de quadros vazias. Isso aí é uma homenagem, é um resgate aos assassinatos que houveram na ilha de Anha Tomirim, Adelson? Não seria uma homenagem, Silvio, seria um ponto de reflexão.
é uma imposição à reflexão que, né, que o museu coloca ao visitante. Por que dessas molduras vazias? E é a pergunta que os visitantes se fazem. Por que essas molduras vazias? E nessa parede com as molduras vazias, a gente trabalha o conceito da ausência, das lacunas que o historiador se depara no dia a dia, que é da falta de documentação. E nesse caso, que é uma exposição que vai até janeiro do ano de 2020. Opa, tem tempo então, hein? Tem, que é uma exposição interessantíssima que diz respeito, que traça a relação entre o judiciário catarinense e a Revolução Federalista. Que foi lá em 1893. 1893, a Revolução Federalista. Logo após a proclamação da República. Isso, na qual houve os fuzilamentos de 170 e tantas pessoas na ilha de Anhã-Tomirim. E esses quadros, para a gente adiantar o relógio, esses quadros é uma espécie de resgate daqueles anônimos que não tiveram nem julgamento, nem direito à defesa. Esses quadros representam a ausência de processos judiciais nos quais eles teriam sido julgados e não foram sumariamente condenados à morte, sem o direito da defesa, e também do apagamento desses personagens na história catarinense. Eles não receberam nomes de praça, nomes de grandes ruas. Seriam as exceções, como por exemplo a Avenida Gama Dessa. O Gama Dessa foi um dos fuzilados em Anhã-Tomirim, mas é uma exceção. Enquanto que, em contraponto, no restante do museu, há a presença de personalidades. Floriano Peixoto, dos assassinos, Moreira César. Vou chamar de assassino. E de republicanos que estavam do outro lado, né, do lado dos vencedores, que foram Hercílio Luz, Felipe Schmidt, esses que a gente sabe... Desde a escola. Desde a escola, exatamente. Homenagear os assassinos. A gente consegue visualizar a face deles, né? Principalmente do Hercílio Luz, a gente consegue visualizar. Enquanto que dos outros que foram assassinados em Anhã-Tomirim, a gente mal sabe o nome, não é uma coisa precisa também. Moreira César foi o comandante que ordenou aquele fuzilamento. Né? E foi morto em Canudos depois lá na... Ele foi interventor a mando do Floriano Peixoto para tomar conta da ilha de Santa Catarina. Né, e impedir a Revolução Federalista. Exatamente, para acabar com sufocar com a Revolução Federalista. E é ele que, como medida exemplar, mata mais de uma centena de pessoas em Anhã-Tomirim para amedrontar qualquer tipo de tentativa de novas revoltas. Porque a gente tem que perceber também que a Revolução Federalista está no meio de um ciclo, né, de um arco de revoluções aqui no Sul, que começa lá com a Farroupilha, que na década de 30 do século XIX, e a gente vai terminar com a Revolução de 1930, com a tomada de Getúlio Vargas. 100 anos de revoltas aqui no sul do país. Inclusive, nessa Revolução de 30, São Paulo foi bombardeada. Exatamente. Né? E pouca gente sabe. Mas, enfim, isso já pode ser um outro capítulo. E, inclusive, nesses fuzilamentos do Moreira César, na ilha de Anhã-Tomirim, desembargadores foram mortos também. Desembargador e não juiz. Só revoltosos. Não. Desembargadores e juízes fuzilados sumariamente. Exatamente. Visite, então, o Museu do Judiciário Catarinense, que fica no Judiciário Catarinense, em frente à Praça Tancredo Neves, bem ao lado da Assembleia Legislativa Catarinense. Aberto a visitação de que hora a que hora? Do meio-dia às 19 horas, de segunda a sexta, com visitação espontânea, Silvio, porque nós temos hoje com visita guiada, visita guiada com turmas, nós também temos atendimento noturno. Noturno. Sem horário. E qualquer coisa para agendar é contigo mesmo? Isso, Procurar o Museu do Judiciário Catarinense? Podem telefonar para o 48 3287 2436 e agendar a visita. Ou entrar pelo site também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Certo. Adelson, obrigado pelo presente. Né? Esse livro é um dos seus vários filhos. Esse é meu último. Seu último filho, que resgata os 125 anos pregressos do Tribunal de Justiça aqui em Santa Catarina. Muito legal. Isso aqui não está à venda, não, né? Não. E eu faço questão de mostrar aqui onde aparece a antiga Assembleia Legislativa, que foi incendiada, né? E ao lado dela, esse prédio menor, o TJ, então TJ
de Santa Catarina. Eles sempre foram vizinhos. Sempre foram vizinhos? Sempre foram vizinhos. Ah, é verdade, a Assembleia Legislativa. Isso é casualidade ou é proposital? Vale um estudo histórico. Vale. Mas deve ser, né? Os poderes sempre têm que estar muito próximos. Depois o executivo é que se afastou um pouco quando sai da Praça dos Três Poderes, né, da Tancredo Neves, e vai para 401. Aí é que é o primeiro afastamento. Para teres uma ideia, esses prédios da Assembleia e do Tribunal eles estavam alinhados com o Cruz de Souza. Cruz de Souza? O Palácio Cruz de Souza. Ah, sim, o Palácio Cruz de Souza, que estava aqui embaixo. Do Executivo. Que era do Executivo, um quarteirão de Isso, exatamente. Muito bem. Adelson, olha, obrigado pela presença. Boa viagem. A oportunidade. Imagina, boa viagem a Curitibanos, onde ele está levando uma exposição de documentos de 1914. Isso. Que dia foi exatamente? 26 de setembro de 1914. Em 26 de setembro, há alguns dias de quando estamos gravando esse bate-papo, comemora-se 106 anos de uma revolução que houve em Curitibanos, bem no coração de Santa Catarina. E vai ficar muitos dias lá essa exposição? Vai ficar 2 meses. 2 meses. 2 meses em Curitibanos. E vem para Floripa também? Não sei. Há a possibilidade de ela percorrer toda a região do Contestado. Vale a pena, né? Para resgatar aquela parte da história com buraco de espada nos documentos, pegadas de cachorro, de mãos com lama. Tem uma boa página da história ali, né? Tem. Parabéns, historiador. Né? Obrigado. Que também já fez mestrado na Federal aqui de Santa Catarina em História Cultural e está decidindo se vai para o doutorado. Né? Uma decisão tardia. Uma decisão tardia. Mas o trabalho que você presta aí à frente do museu já está de ótimo tamanho, viu? Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E obrigado você pela presença aqui neste Presença com o Adelson Brigman, historiador do Museu do Judiciário Catarinense, e que você pode rever em nosso canal no YouTube.